Enquanto lustres de cristal reluziam sobre danças e brindes, uma menina mancava entre panos sujos e cheiro de sabão. Seus pais ricos transformaram a mansão num palácio para os convidados, mas deixaram a filha dormindo num armário de vassouras, onde ninguém pudesse vê-la nem lembrar que ela existia. Ela tinha muletas, mas não tinha cama. Ela tinha um nome, mas ninguém o pronunciava. E mesmo assim, ainda sonhava. Até que, numa madrugada esquecida pelos risos, o som de um casco distante começou a ecoar. Se não querem perder mais histórias como essa, inscrevam-se no canal e deixem o like. Eles diziam que era pela estética, pela harmonia do ambiente, pelo desconforto que um andar manco poderia provocar em visitas importantes. Na mansão dos Der Castello, onde os tapetes vinham da Pérsia e os talheres tinham brasões dourados, existia uma regra que ninguém ousava quebrar. Helena não podia ser vista. A filha única. A menina de 9 anos que andava com muletas de alumínio e tinha uma cicatriz visível no tornozelo esquerdo, resquício de um acidente de infância, que nunca foi tratado com a urgência que pediam no segundo andar. Cada quarto tinha um nome: Dasmin, Ônix, Âmbar, Orquídea. E todos estavam sempre ocupados por tios distantes, parceiros de negócios, diplomatas, influencers ou amigos de infância dos pais, mesmo que alguns nem lembrassem o sobrenome de Helena. Ela, por outro lado, dormia no único lugar onde nenhum hóspede jamais entraria: o armário da lavanderia. O armário não tinha janela, nem ventilação, nem maçaneta do lado de dentro. Era apertado bastante para que Helena dormisse encolhida de lado, com o rosto encostado em um saco de panos velhos que cheiravam a alvejante. O chão era frio, o teto baixo, e de noite as vassouras rangiam com o vento que passava pelas frestas da porta. A única luz vinha de uma fita de LED, que Helena colara com fita isolante sob a prateleira de produtos de limpeza. Ela mesma ligava, com cuidado, quando seus pais já estavam ocupados demais com os convidados para lembrar que ela existia. Às quintas-feiras, começavam os preparativos. Na sexta, o buffet chegava com caixas de ingredientes importados. No sábado, a mansão se transformava num palácio de sorrisos plastificados, tapetes trocados, pratarias polidas, portas abertas para um desfile de vestidos longos e perfumes caros, mas atrás da cozinha, entre o quartinho dos baldes e a sala de serviço, uma porta discreta era sempre trancada, e atrás dela, Helena escutava tudo. Ela ouvia os passos altos, os brindes, a música clássica vinda do piano da sala dourada. Às vezes, reconhecia o som da mãe dançando. O sapato dela tinha um clique característico. Outras vezes, ouvia o riso do pai, um riso largo, teatral, que ele nunca usava com ela. Helena apertava os olhos e imaginava como seria estar lá fora. Usava a imaginação como se fosse um vestido. Se via sentada no sofá branco, recebendo elogios, com suas muletas cobertas de lantejoulas. Mas quando abria os olhos, o que via era mofo na parede e gotas de sabão secas na quina da prateleira. Aos 7 anos, ela tentou fugir. Pegou as muletas, enfiou o ursinho de pelúcia numa mochila e esperou o portão abrir para uma entrega. Conseguiu sair. Mas não foi longe. 3 quadras depois, uma senhora a viu mancando e perguntou: "Você está sozinha, querida?" Helena, envergonhada, disse que estava fazendo um passeio. Horas depois, a mãe chegou de carro preto e a pusou pelo braço de volta, como se arrastasse um erro naquela noite. O armário ficou trancado por dentro e por fora. Nas manhãs de domingo, quando os hóspedes dormiam até tarde, Helena conseguia andar um pouco no quintal. Com passos lentos, muleta após muleta, ela se arrastava até a beirada do jardim. Gostava de tocar as folhas da azaleia azul, embora os espinhos a machucassem. A certa vez, ouvi um garçom comentando: "Aquela menina manca ainda tá por aqui. Achei que tinham mandado para uma escola longe." Era assim que o mundo falava dela, como se fosse um incômodo que ainda não tinha sido descartado. No armário, Helena colecionava pequenos tesouros: um botão de madrepérola que achou caído no corredor, um pedaço de papel onde desenhara um cavalo com asas, um rádio velho que pegava uma única estação onde uma mulher cantava canções tristes em francês. Esses objetos eram tudo o que ela tinha. Seus pais não a beijavam há anos. Às vezes, a chamavam de aquela menina, nunca usavam seu nome na frente dos outros.
Parecia que pronunciá-lo mancharia o cristal da casa naquela noite em particular, a noite em que esta história começa a mudar. A festa era maior que o normal. 3 chefes, uma orquestra completa, tapete vermelho do portão à escadaria. Helena foi trancada no armário às 5 da tarde, com um prato de comida fria e a promessa de silêncio. Mas algo estava diferente. O rádio chiava. A luz da fita piscava. E do lado de fora, no quintal, bem longe da festa, um som estranho se repetia. Um som que ela nunca ouvira antes, rítmico, distante. Como se algo estivesse caminhando devagar. Com passos pesados e cascos, talvez, ela prendeu a respiração. Apoiou o ouvido na parede. O som parou. Helena pensou ter imaginado. Mas, lá no fundo, seu coração sabia. Algo estava vindo. E pela primeira vez, em muito tempo, ela não teve medo. Ela teve esperança. Helena passou a noite com o ouvido colado na parede. Esperava o som dos cascos voltar, mas tudo que veio foi o burburinho de sempre. Pratos sendo lavados, passos apressados dos garçons, o tilintar de taças, um riso de mulher que não era o da mãe. Mas aquilo que ouvira antes, aquele ritmo de trote lento, abafado pela terra, não saía da sua cabeça. Parecia tão real quanto as dores nos ombros que sentia ao carregar o próprio corpo com as muletas pelo corredor da lavanderia. Parecia tão real quanto a tristeza nos olhos do seu urso de pelúcia cego. O que a perturbava não era ter ouvido. Era ter parado de ouvir. Aquele som não desapareceu como uma lembrança e lhe parou abruptamente, como se algo tivesse percebido que estava sendo escutado, e no dia seguinte, o sol nasceu por entre os vitrais. A mansão parecia uma catedral de silêncio, depois das festas. Os quartos ainda estavam ocupados, mas os corpos dormiam pesadamente, vencidos pelo champanhe e pelas danças longas. Era a única hora em que Helena conseguia sair sem ser vista. Empurrou a porta do armário com os ombros. A tranca estava destrancada. Um esquecimento raro. Ela mancou pelos corredores com as muletas, o piso de mármore ecoando seus passos tortos. Passou pela cozinha vazia, onde o cheiro da noite anterior ainda pairava no ar como um fantasma gorduroso. Deslizou pelo corredor externo, onde os empregados fumavam às escondidas. Ninguém a viu. Chegou ao jardim dos fundos. A grama ainda estava molhada do orvalho da madrugada. O ar era frio. O céu ainda azul escuro. Helena procurou com os olhos, sem saber o que. Até que viu. Ali, perto das hortênsias, na terra fofa estava a marca. Uma pegada redonda, funda, com o centro levemente afundado. Não era de cão, nem de humano, nem de máquina. Ela sabia o que era, apesar de nunca ter visto de perto. Era uma marca de casco. Helena caiu de joelhos, e a dor no quadril explodiu. Mesmo assim, passou a mão pela pegada. A terra ainda estava fria. Fechou os olhos. Imaginou um cavalo branco, alto, com a crina ondulando, como seda ao vento. Imaginou os olhos do animal, não castanhos ou pretos, mas azuis como gelo de rio escondido. Imaginou ele ali, parado, olhando para a janela da lavanderia. Será que ele tinha vindo por ela? A ideia era absurda. Tão absurda quanto bonita. E era essa mistura que fazia Helena acreditar. Na tarde seguinte, as visitas começaram a partir. Malas foram arrastadas, abraços forçados trocados, promessas de voltamos logo, ditas com pressa. Helena viu tudo pela fresta da porta da despensa. A mãe usava um vestido rosa pálido e sorria sem mexer os olhos. O pai apertava mãos e falava palavras grandes, cheias de consoantes. Ninguém perguntava por Helena. Ninguém sequer olhava para dentro. Quando o último carro sumiu pela alameda de pedras, o silêncio caiu como uma cortina de veludo. A mansão respirava fundo após mais uma exibição bem-sucedida. Helena aproveitou para descer outra vez. As marcas ainda estavam ali e havia mais delas. 3 pegadas, 4, 5, faziam um caminho até o canto do muro, onde havia uma mangueira antiga e uma pequena árvore de folhas pontiagudas. Ali, entre as raízes, uma flor crescia sozinha, branca, perfeita, desconhecida. Helena nunca vira aquela espécie. Ela esticou a mão com cuidado e tocou a pétala. Na hora em que a ponta do dedo encostou na flor, um vento forte soprou, vindo de lugar nenhum. Os galhos balançaram. As flores tremeram. E por um segundo,
ela ouviu outra vez o som do casco. T, o C.T, o C.T, o C. Virou-se depressa. Não havia nada. Apenas o jardim e as pegadas, que pareciam mais frescas agora. À noite, seus pais estavam mais silenciosos do que o habitual. Sentaram-se para jantar com pratos separados, como dois estranhos que dividiam um castelo. A próxima festa será na primavera, disse o pai, tomando um gole de vinho. Vamos convidar os ministros da Noruega. Não esqueça das cortinas novas, respondeu a mãe, olhando para o celular. Helena, escondida atrás da porta da cozinha, ouviu tudo. Ninguém mencionou a escola. Ninguém mencionou que ela existia. A governanta passou por ela mais tarde e deixou um prato frio sobre a máquina de lavar, sem olhar em seus olhos. Ela comeu em silêncio, com as pernas dobradas e o urso de pelúcia no colo. E antes de dormir, rabiscou no papel do seu caderno, escondido. Ou acho que tem alguém lá fora. Não alguém, um cavalo branco. Ele veio ontem. Voltou hoje. E talvez ele saiba meu nome. Na madrugada, ela acordou com o som de um trovão seco. Mas não havia chuva. Nem vento. Nem nuvens, somente um estalo, como madeira se partindo. E um sussurro estranho, como se a noite falasse com ela. Foi até a fresta da porta. Olhou o corredor, vazio. Encostou o ouvido. Nada. Voltou para o canto e se enrolou no cobertor. Mas não conseguiu dormir. Porque no fundo da sua alma, ela sentia que algo estava se aproximando. Não um animal. Não um homem. Algo entre os dois. Algo que carregava nas costas o peso de todas as crianças esquecidas. E talvez, só talvez, estivesse vindo buscá-la. As manhãs da mansão voltaram a ser calmas. Pelo menos, para os olhos de quem passava. Os jardins eram varridos antes mesmo que o orvalho secasse. Os lustres de cristal voltavam a brilhar como joias suspensas. Os corredores exalavam lavanda e neutralizadores de cheiro caros. E os de Castelo retomavam a rotina de silêncio polido, onde cada gesto era ensaiado, cada sorriso calculado, mas Helena não dormia mais como antes. Depois das pegadas. Depois do estalo na noite. Depois da flor branca entre as raízes. A flor que desapareceu misteriosamente no dia seguinte. Ela não conseguia mais fechar os olhos sem ouvir o trote abafado. Teu C. O som ecoava dentro dela, mesmo quando o mundo estava quieto. Na terceira madrugada após a festa, o teto começou a sussurrar. Helena acordou com um barulho fino, quase um suspiro, vindo do telhado. Parecia vento, mas não havia vento. O som deslizou pelas telhas, como se dedos invisíveis tocassem cada uma. Descia pelas calhas. Deslizava pelos canos. Escorria até os rodapés. A lavanderia, fria como sempre, parecia encolher. A menina se encolheu também. Mas não de medo. De espera. Algo estava vindo. No dia seguinte, a mãe passou pela porta da lavanderia e olhou rapidamente para dentro. Você lavou o rosto hoje? Perguntou, sem parar de andar. Helena tentou dizer sim, mas a garganta travou. Era tão raro ouvir a voz da mãe, que ela esqueceu como responder. A mulher franziu a testa. Há cheiro de sabão velho aqui. A roupa suja está te sufocando. Vai se acostumar. Não temos espaço para desorganização emocional. E então, sumiu. Helena ficou imóvel por longos minutos e depois, abriu sua caderneta de papel pardo e escreveu. Ela me viu. Ela sabe que ainda estou aqui. Mas mesmo assim eu não existo. À noite, a criança decidiu sair. Silenciosamente, empurrou a porta do armário. A casa dormia. As cortinas estavam fechadas. A lua, alta e mansa, derramava luz pálida pelos vitrais. As moletas fizeram pouco barulho no chão de mármore. Ela conhecia cada ponto da casa, onde os ecos eram mais altos. Sabia onde as tábuas rangiam, onde os sensores de presença piscavam, onde os quadros tinham microfones escondidos para vigiar os empregados. Foi até a varanda dos fundos. Abriu a porta de vidro com esforço. O jardim a acolheu como um abraço de silêncio. A grama estava gelada sob seus pés descalços, mas ela não se importou. Avançou lentamente, contornando as rosas. Seguiu até a árvore onde a flor branca havia surgido. Agora, só restava a terra revirada. Mas havia outra coisa ali. Uma marca. Não de casco,
mas de roda, uma linha estreita, curva, como se algo, uma carroça, um trenó, tivesse deslizado pelo jardim durante a noite. Helena seguiu a trilha. As rodas pareciam ter passado por cima das hortênsias, depois sumido sob os arbustos. Ela abaixou, afastou os galhos, e ACHO.N. O centro do arbusto, protegido da vista, estava um farrapo branco. Um pedaço de tecido, sujo de terra, com um pequeno fio prateado entrelaçado. Ela pusou com cuidado. Era macio. Cheirava a vento e feno. É dele, ela sussurrou. Do cavalo. O cavalo branco. Ele esteve aqui. Ela apertou o pano contra o peito e, pela primeira vez em meses, sorriu. Naquela noite, antes de voltar ao armário, Helena fez algo impensado. Foi até o espelho do corredor. Aquele espelho que a mãe tanto adorava, que refletia a moldura dourada, o tapete importado e o vaso de orquídeas. Mas nunca refletia Helena, porque ela era proibida de passar por ali. Dessa vez, ela ficou, de frente. As muletas reluziam sob a luz da lua. Seus cabelos estavam embaraçados. O rosto fino, os olhos fundos. Mas ela se viu, e pela primeira vez, gostou do que viu. Não por beleza, não por simetria, mas porque ali estava uma menina viva, forte, desperta. E porque, atrás dela no reflexo, bem ao fundo da sala do IS olhos azuis piscavam. Ela se virou num susto. Mas não havia nada. O corredor vazio. O silêncio total. Mas o coração dela batia como tambor de desfile. Aquele azul não era invenção. Ela tinha certeza. Na parede, onde os olhos haviam surgido, agora havia uma marca de barro seco. Como se um casco tivesse tocado ali. Helena voltou para o armário com as mãos, tremendo. Ajoelhou-se sobre os panos velhos. Abriu seu caderno e desenhou o que vira. Os olhos. O reflexo. O pano branco. A trilha de rodas. Depois, fechou os olhos e disse baixinho: Eu estou aqui. Como quem lança um grito no escuro, esperando que alguém e qualquer um ouça. E pela primeira vez, ouviu resposta. Não em palavras, mas em esse o M.TUC.TUC.TUC. Ele afora. Atrás da parede. Um casco. Depois outro. Depois silêncio. O ar da lavanderia ficou mais leve. Como se alguém houvesse aberto uma janela invisível. O cheiro de sabão foi varrido. Em seu lugar, o aroma de mato, de chuva antiga, de couro e terra úmida. Helena dormiu. E sonhou. Com uma planície aberta. Com um cavalo branco correndo solto. Com uma carroça feita de espelhos. E uma voz que dizia. Ele ugou. Ela não sabia o que logo queria dizer. Mas dentro dela, um campo inteiro floresceu. Na manhã seguinte, a mãe estava furiosa. Quem sujou o corredor? Ela gritou. O pai apenas ergueu uma sobrancelha. Tem pegadas. Lama. Um cheiro horrível. E, ela parou, olhando fixamente para o espelho e esse risco. Aqui. Um risco vertical. Como feito por uma ferradura. Alguém entrou nessa casa. Ontem à noite, ela murmurou. Helena, atrás da cortina, assistia a tudo. Seu coração disparava, mas não de medo. De certeza, alguém entrou. Mas não alguém. Alguém por ela. Naquela tarde, trancaram todas as portas. Aumentaram a segurança. Chamaram jardineiros para corrigir o gramado revirado. Mas era tarde. O jardim já havia sido tocado. O ar já havia mudado. E Helena já havia sido vista. Não pelos pais, mas por quem realmente importava. E o cavalo branco estava mais perto do que nunca. A chuva chegou como um presságio. Não foi anunciada por nuvens negras ou trovões. Caiu suave, como um véu de seda, que desce lentamente sobre o mundo, tornando tudo opaco, sussurrante, pálido. O jardim se transformou num espelho partido, refletindo as folhas que tremiam. As fontes da mansão, antes decorativas, agora pareciam soluçar. A água escorria pelas paredes como se a casa estivesse suando-se. Helena, do seu canto escuro no armário da lavanderia, sentia cada gota como se fosse dentro dela. O mundo chorava, com ela, mas de forma mais bonita. A segurança da casa aumentou, cadeadas foram colocados nas portas que nunca eram usadas, grades, nas janelas do térreo. Alarmes,
nos corredores da ilha dos hóspedes. O pai disse que era precaução. A mãe, que era protocolo. Mas nenhum deles ousou mencionar a marca no espelho. Nem o pedaço de tecido branco que desaparecera misteriosamente do cesto de roupa onde Helena o escondera. O jardim foi replantado às pressas. Arrancaram os arbustos, substituíram a terra, pintaram o muro, mas as pegadas voltaram naquela mesma madrugada. Desta vez, não estavam só no chão. Estavam nas paredes externas, como se um animal enorme tivesse subido pela lateral da casa até a altura do segundo andar. Até a altura do quarto dos pais. Helena ouviu o grito da mãe ao amanhecer. Um som seco, alto, descontrolado, como um vaso de porcelana se espatifando no chão. Ela correu até a porta da lavanderia e colou o ouvido. Como é possível? A mãe berrava. Subiu pela parede. É um bicho. É um louco. E essa terra no tapete? No nosso tapete francês. Não há pegadas de saída, só de entrada. É como se tivesse desaparecido aqui dentro. O pai tentou acalmá-la, mas a voz dele parecia mais preocupada do que antes. Se isso vazar, arruina tudo, a fundação, os contratos, a imprensa. Precisamos conter. Conter. Helena repetiu mentalmente. A palavra soava como uma prisão. Como uma tampa prestes a explodir. Ela voltou para seu canto, e pela primeira vez em muito tempo, riscou o calendário escondido no verso da caixa de sabão. Ela não sabia a data. Não sabia o mês. Mas sabia que o tempo estava passando. E algo se aproximava. Naquela noite, ela sonhou de novo. O cavalo branco não corria. Estava parado diante de uma janela. Uma janela que não existia. Pelo menos, não na casa real. Mas no sonho. Ela estava aberta. E Helena a atravessava sem muletas. Sem dor. Sem medo. Do outro lado, havia um campo azul. Um campo onde a grama parecia cantar. E onde ninguém mandava ninguém calar a boca. Ela acordou com lágrimas secas no rosto e uma certeza no peito. Eu preciso encontrar essa janela. E começou a procurar. Durante os dias seguintes, entre uma visita da governanta e o som de panelas batendo, Helena saía de fininho. Explorava os corredores esquecidos. Os vãos entre os armários. Os fundos do salão de festas, onde a umidade pintava manchas no teto. Nenhuma janela. Explorou os banheiros de serviço, o depósito de taças, o antigo sótão de papelada onde as traças reinavam. Nenhuma janela. Até que chegou ao salão oeste, um lugar raramente usado. Era onde o pai mandava guardar os presentes, que ganhava e nunca abria. Caixas empoeiradas, quadros enrolados em plástico bolha, vasos sem flores. Ali, entre dois móveis cobertos por lençóis, Helena viu algo que a fez parar, uma parede diferente. Não pela cor, mas pela vibração. Ela se aproximou. Tocou. A parede estava fria. Mais fria que o resto. E parecia. O cor bateu de leve. Treucê. E então, viu. No rodapé, quase invisível, havia uma fresta. Tão pequena que caberia apenas uma moeda. Mas dela, soprava um vento gelado. Helena se ajoelhou com dor, com esforço e olhou mais de perto. E lá dentro, bem lá no fundo, um feixe de luz branca. A janela existia, estava selada. Escondida. Morta. Mas ainda brilhava. Naquela noite, o cavalo voltou. Ela ouviu os cascos às 2h14 da manhã. Contou no relógio antigo da lavanderia. TUC. Silêncio. E então, algo caiu do telhado. Ouviu-se um baque leve. Como se algo tivesse sido deixado, não jogado. Helena, de coração acelerado, rastejou até a porta. Não pode sair, haviam colocado uma tranca por fora. Mas pela fresta do fundo, entre os cestos de roupa, ela viu uma fita branca presa à maçaneta da porta da cozinha. Ela não sabia o que aquilo queria dizer, mas era um sinal. Como os galhos quebrados, como o pano sujo, como a flor branca. E como a janela escondida era um pedaço de outro mundo invadindo-o. O pai ligou para a polícia particular no dia seguinte. Não disseram à imprensa, nem aos empregados. Mas os seguranças surgiram do nada, vestidos de preto, como sombras com walkie-talkies. Vasculharam o jardim. Interrogaram os motoristas. Trocaram fechaduras.
mas nunca olharam para o salão oeste, e muito menos para a parede com vento. Helena sabia. Aquilo era só dela. Na tarde seguinte, ela fez algo que jamais ousara fazer. Entrou na biblioteca do pai. Era proibido. Mas a porta estava entreaberta. Dentro, cheirava a couro velho e café frio. Ela caminhou entre as estantes e encontrou o que procurava. Um livro sobre a arquitetura da própria mansão, uma edição antiga, de capa azul escuro e letras douradas. Na página 112, lá estava. O salão oeste possuía, originalmente, uma grande janela voltada para o bosque. Por questões de segurança estética, foi fechada em 1987, após o incidente com o corvo. Helena tocou a imagem da planta baixa com os dedos sujos. Estava ali. Sempre estivera. A janela era real. E o mundo do cavalo também. Ela só precisava abrir de volta ao armário. Ela começou a planejar. Não tinha ferramentas, não tinha ajuda. Tinha dor nos braços, nos joelhos e um cobertor que coçava. Mas tinha uma coisa que ninguém mais tinha naquela casa: esperança. E isso era uma arma mais afiada que qualquer chave de fenda. Ela olhou para o teto. Lá em cima, a chuva voltava a cair, em ritmo lento. E por um instante, bem breve, sentiu que a casa inteira estava respirando com ela. Como se a mansão estivesse cansada de esconder. Como se as paredes quisessem ser quebradas. E como se o cavalo branco estivesse, agora, muito, muito perto. As paredes estavam mais finas. Era como se o som passasse por elas com mais facilidade. A vibração dos passos. Os estalos dos móveis. O assobio do vento que não entrava, mas tocava do lado de fora como se pedisse para ser ouvido. Helena sentia tudo. Cada ruído era uma palavra incompleta. Cada silêncio, uma frase inteira que a casa tentava lhe contar. Na escuridão do armário, deitada sobre toalhas dobradas e um cobertor rasgado, ela esperava. Não por alguém, mas por alguma coisa. No alto da escada principal, os pais preparavam. Mais uma festa seria a maior do mês. Sem convidados, disse a mãe com a voz orgulhosa, como quem anuncia um prêmio. Buffet francês. Quarteto de cordas. Fogos ao final. E a imprensa. Claro. Essa parceria precisa de visibilidade. Nada pode dar errado, disse o pai. Nada. Mas algo já estava errado. Eles sabiam. Sentiam. A atmosfera da casa tinha mudado. Era como se os espelhos estivessem começando a ver de volta. O armário foi limpo às pressas para a chegada das visitas. Dona Clarice, a governanta, apareceu com uma máscara de pano no rosto e uma expressão nervosa. Tirou os cestos, espanou as prateleiras e, pela primeira vez, olhou para Helena nos olhos. Hoje, sussurrou ela, quase sem som. E o máximo que puder sem sair. Agente importante vindo. E a polícia estará por aqui. Depois, saiu, como se não tivesse dito nada. Mas disse. E Helena entendeu. Ela não era segura nem no armário mais e naquela tarde. Helena não dormiu. Sentou-se no chão, com as costas na parede e o corpo em silêncio. A dor nas pernas era um fantasma, familiar, mas havia outra dor que agora crescia, uma mais funda, mais afiada, mais urgente, era a dor de existir sem ser vista. Ela pensou nas festas anteriores. Pessoas dançando, homens de sapato brilhante rindo alto, mulheres com vestidos cintilantes, arrastando perfumes por todos os cômodos e pela casa toda. Camas eram feitas, colchões extras estendidos, tapetes trocados, sabonetes novos postos nos banheiros, menos no armário. No armário havia só o cheiro de alvejante seco e poeira. E o silêncio dos outros quartos onde ela nunca entrou. Porque eu sou a única sem cama. A pergunta veio como uma agulha, fina e certeira. Porque sou a única sem quarto, se esta casa tem 32? Naquela noite, os convidados começaram a chegar. Dezenas. Talvez mais de 100 carros de luxo ocupavam toda a frente da mansão. As luzes refletiam nas colunas brancas e os vasos de mármore estavam cheios de flores que Helena nunca podia tocar. Ela ouvia tudo do armário. A música clássica, o som dos saltos no piso encerado, as taças tilintando, o estouro de uma garrafa de champanhe. E mais fundo, um barulho novo, um relincho abafado, e ela congelou, encostou o ouvido na porta do armário.
Silêncio. Mas sentiu. No chão, uma vibração. Como se algo estivesse se aproximando. Por baixo. Meia-noite, os fogos estouraram no céu. Helena, que nunca vira fogos de verdade, viu apenas os clarões pelas frestas da porta. Cores refletidas nos azulejos brancos da lavanderia. Som distante de festa no mundo lá fora. Ela se levantou com dificuldade. Pegou a fita branca que pendurara como um amuleto na prateleira. E a amarrou no pulso. Hoje eu saio, pensou, e não importava para onde. Nem como. Ela sairia. Aproveitou o intervalo do buffet, quando a cozinha estava cheia e ninguém notava mais nada. Saiu do armário. As pernas tremiam e o ombro doía, mas a dor já não era um obstáculo. Era uma companheira. Chegou até o corredor lateral. Passou pela sala de estar vazia. E então, o salão oeste. A porta estava destrancada. Ela entrou e trancou por dentro. Silêncio. Lá estavam os móveis, cobertos. A tapeçaria antiga. E, à frente, a parede com o vento. Ela ajoelhou-se. Encostou o rosto na madeira. FRA.POLSANT.RTIRU da manga, o único objeto que guardava desde o último inverno. Um garfo de prata, roubado da cozinha. E começou a cavar. O som era surdo, como unhas arranhando um túmulo, mas cada lasca que se soltava era uma CMND.TIC.TAC.TIC. A madeira cedeu primeiro. Depois, uma camada de cimento por baixo. E então, ela viu o brilho. Um fio de luz verdadeira atravessou a fresta. Não era luz de lâmpada, era a lua. Do outro lado, havia ar. Havia noite. Havia mundo. Ela chorou. Chorou em silêncio, como quem vê, pela primeira vez, o próprio rosto no espelho e percebe que ainda está vivo. Mas antes que pudesse continuar, ouviu passos. Passos de salto. Saltos de festa. Você. A voz da mãe veio como uma lâmina. O que pensa que está fazendo? Helena não respondeu. A mãe avançou. Isso aqui é propriedade particular. Você está destruindo a parede da casa. Seu pai vai. Ela parou. Viu a luz saindo da fresta. Viu o garfo ensanguentado nas mãos da filha. Viu os olhos dela abertos como nunca estiveram. E então, vê o cavalo. Pelo buraco da parede. Do lado de fora. Imenso. Branco. CALM o ponto com os olhos cravados nela. A mãe cambaleou para trás. Assustada. Confusa. O que é isso? Helena respondeu, com a voz mais firme que já usara. O que sempre esteve aí. A polícia foi chamada. Não pelo cavalo. Mas pela menina transtornada. Como o pai disse. Precisamos internar. É para o bem dela. Está delirando. Quebrou a parede. Está machucada. E veja, está falando em cavalos. Na cidade. À noite, no segundo andar. Os homens de preto entraram na casa e Helena foi arrastada. Mas, enquanto puxavam seu corpo, o cavalo do outro lado da fresta relinchou, e todas as luzes da casa se apagaram. Gritos. Correria. Convidados em pânico. Na escuridão total, Helena sentiu a mão que a segurava soltar. Ouviu um estalo no alto. E a parede que tentaram esconder caiu. Com um sopro, com um estrondo, com libertação. Do outro lado, a noite. E o cavalo imenso, luminoso, com olhos que diziam: agora é a sua vez. E Helena se levantou, sem muletas, sem medo, e caminhou até ele. Passou pela fresta, pisou na terra molhada. E sentiu, pela primeira vez, o vento de verdade. Ele a esperava. Com o dorso curvado, com a eternidade no olhar. Ela subiu. E a casa, atrás dela, pareceu suspirar. Como se aliviada. Como se dissesse: vai, e ela foi. Com um cavalo. Na noite. Na liberdade. O cavalo não andava. Deslizava. Como se seus cascos jamais tocassem o chão. Como se a terra abrisse passagem por amor. Não por força. Helena estava em seu dorso, mas não sentia peso. Nem medo. Nem cansaço. A noite tinha cheiro de mato molhado. E vento limpo. O céu não era só escuro. Era profundo. Como um mar virado ao contrário. E a casa, atrás dela, desaparecia. Não havia ruas.
A cidade tinha sumido. Os portões da mansão ficaram para trás, e não havia muros no caminho. Somente campo. Somente horizonte. Ela tentou falar, mas a voz não saía. Então, pensou. E ao pensar, o cavalo entendeu. Você é real. O cavalo não respondeu. Mas continuou, como se isso fosse suficiente. Horas se passaram, ou minutos, ou anos. O tempo, ali, tinha outra forma. Eles chegaram a um vale. No centro, um lago imóvel. Espelhado. Perfeito. O cavalo parou. E então se abaixou. Gentil. Helena desceu. Pela primeira vez em muito tempo, tocou o chão sem dor. Olhou para os pés. Para as pernas. Não havia milagre. A dor ainda existia. Mas ela não era mais prisão. Era parte do corpo. Como a pele, como o sangue. Ela andou até o lago. A água era transparente, mas não refletia o céu. Refletia a casa. Lá estava ela. A mansão. Vista de cima. Vista por dentro. Como se o lago fosse um olho que via tudo, e Helena viu a mãe andando de um lado para o outro, segurando um copo de vinho. Viu o pai trancado no escritório, falando ao telefone com alguém que não aparecia. Viu os convidados partindo. Viu os empregados limpando. Viu os quartos vazios. Todos os 32. E viu o armário. Ainda havia um cobertor lá dentro. E a fita branca esquecida no chão. Mas agora havia mais. Do teto, algo gotejava. A parede do fundo, a mesma que ela tocara por anos, estava manchada de escuro. E então, a parede abriu os olhos, Helena recuou. Mas o cavalo relinchou não de susto, de reconhecimento. Você sabia, pensou ela. Sim, ele sempre soube. O lago começou a girar. Lento no início. Depois mais rápido. E então, as imagens mudaram. A casa não era mais branca. Ficava cada vez mais cinza, mais enrugada, mais viva. Era como se a mansão estivesse apodrecendo. Não por fora, mas por dentro. Do rodapé, saíam pequenas rachaduras. Do teto, fios pendiam como cabelos velhos. E no centro do salão principal, onde antes havia música e taças, havia agora um berço vazio, e Helena reconheceu que era o berço dela. Mas ela nunca o vira de verdade. Não lembrava dele. Só o conhecia, de histórias contadas da governanta, de fotos escondidas, de murmúrios no corredor. Agora, ali estava, no meio da sala, cercado por espelhos quebrados. E sobre o berço, uma placa. Não mexa. Memória restrita. A casa guardava coisas, segredos, dor, culpas. Ela não queria lembrar. Ela queria esquecer. Helena entendeu. A mansão não era só palco. Era personagem. E o armário. Não era acaso. Era castigo. Por quê? Pensou. E o lago respondeu. Mostrou a mãe mais jovem. Grávida. Assustada. Sozinha. O pai ao telefone, com um advogado. Falando de imagem. De aparência. De não precisamos mostrar isso agora. E então, a imagem dela. RCMIFAN-NASCIDA.FRAG e ele.com um médico dizendo. As pernas dela têm uma formação em comum. Vai precisar de ajuda para andar. Talvez nunca consiga correr. E o pai, com os olhos frios. Então não vamos mostrar que ela existe. O quê? Ela é. Problema. Mas é sua filha. É uma falha. Um erro na nossa arquitetura familiar. Helena caiu de joelhos. O cavalo se aproximou. Ela chorava. Mas não de dor. De verdade. Era como se cada lágrima lavasse uma parte do armário, que ainda vivia nela. Como se, enfim, as paredes internas começassem a ceder. Ela olhou para o cavalo. Ele se curvou, tocando a água com um focinho. E no instante seguinte, o lago se acalmou. As imagens sumiram. A noite voltou. E o mundo respirou com ela. Ao longe, uma trilha se formou, feita de folhas que brilhavam. Como se o chão fosse feito de estrelas. O cavalo se virou para ela. Sem pressa, e com um gesto quase humano, ofereceu o dorso outra vez. Helena subiu, agora com um sorriso pequeno, mas verdadeiro, com olhos molhados mais limpos. A casa ficaria para trás. Mas a memória, não. Porque há feridas que se fecham,
Mas nunca se esquecem. Porque há armários que nos prendem, mas também nos forjam. Porque há cavalos brancos, e há meninas que aprendem a cavalgar a própria história. E ela, enfim, estava pronta para isso. O mundo dormia. Mas Helena não. O cavalo branco galopava sem ruído. A noite era uma tapeçaria sem costura, esticada sobre campos, montes e árvores imóveis. Nenhum som, exceto a respiração mansa dela, agora sincronizada com o vento. A menina pensava, sentia. E dentro do peito, algo que nunca havia estado lá antes. Palpitava. Não era coragem, nem alegria. Era uma mistura densa de tudo. Dor, lembrança, esperança. Como se o coração, até então encolhido, tivesse sido esculpido de novo, não em carne, mas em madeira, forte, rugosa, marcada por cada ano trancado dentro do armário. Ao longe, luzes. Não elétricas. Não humanas. Luzes que flutuavam sobre o chão como se procurassem algo. Ou alguém. O cavalo parou. Helena desceu. À frente, uma árvore solitária, enorme, com raízes expostas e tronco oco. Dentro dela, uma porta de madeira, pequena, mas aberta. A menina se aproximou. Entrou. O interior era maior que o exterior. Como se a árvore fosse casca, e por dentro vivesse um mundo que ninguém vê. Ali, o tempo era diferente. E a casa? Era outra. Pequena, sim. Mas quente. Havia uma cadeira de balanço com fios de lã, uma lareira acesa com lenha perfumada. E nas paredes, quadros de outras crianças. Crianças com olhos tristes. Crianças com cicatrizes. Crianças com muletas, cadeiras de rodas, marcas que o mundo chama de defeitos, mas que, ali, eram apenas partes de histórias. Helena reconheceu uma delas. Era a menina da caixa de vidro, aquela que havia sorrido para ela durante a festa, antes de ser arrastada para fora pela babá. Ali, no quadro, ela estava inteira, sorria de novo. Mas com liberdade. Como se ali, naquela casa da árvore, a lembrança do silêncio tivesse se transformado em música. A menina se sentou. O cavalo ficou à porta, vigiando. Do outro lado da sala, uma voz chamou, mas não falou, cantou. Uma melodia suave, sem palavras. Helena foi até lá. Era uma mulher. Velha, mas não frágil. Com mãos calejadas e olhos que pareciam ter visto todos os armários do mundo. Ela estendeu um objeto, uma caixinha. Teu coração, disse, sem mover os lábios. A voz vinha de dentro da mente. Helena pegou. A caixinha era feita do mesmo material do armário onde dormira por anos. Mas polida, restaurada. Como se tivesse sido reconstruída com paciência. Ela abriu. Dentro, uma pequena escultura. Uma menina, de madeira, com muletas nas mãos e uma fita branca nos cabelos. Helena chorou. Não de dor, mas de reconhecimento. Ela viu a si mesma. E, pela primeira vez, achou bonito. A velha apontou para uma prateleira. Nela, outras caixinhas, de outros meninos e meninas. Cada uma com uma escultura diferente. Havia um garoto de olhos fechados, sorrindo sem boca. Uma menina com asas quebradas nas costas. Uma criança com a pele desenhada, como se fosse feita de mapas. Todas com cicatrizes. Todas com histórias. Aqui, disse a velha, guardamos o que o mundo tenta esconder. Helena compreendeu. A dor não some, mas muda. Quando é vista, acolhida, nomeada, ela ganha forma. E forma é poder. Ela guardou a escultura de volta na caixinha. E a caixinha no bolso do vestido. A velha fez um gesto. Uma reverência. E então, sumiu. A casa da árvore se apagou lentamente, como se tivesse cumprido sua função. Quando Helena saiu, o cavalo a esperava. A lua agora era cheia. E a noite, mais leve. Ela montou, com força, não com medo de cair, mas com sede de ir adiante. O caminho mudou. Era uma ponte agora, feita de madeira, suspensa no nada. Abaixo, só neblina, mas o cavalo não hesitou, e Helena também não. Durante o trajeto, memórias voltavam, mas sem gritar. Viam como sombras calmas. O armário, a mãe olhando por cima, o pai desviando o olhar, os risos distantes dos convidados. Tudo aquilo ainda existia, mas tinha perdido o peso. Porque agora ela carregava a própria versão da história.
e não mais a dos outros. Do outro lado da ponte, uma clareira, e no centro dela, um espelho. Mas não comum. Era alto, antigo, com moldura de ferro enferrujado. E nele, Helena viu o que o mundo nunca mostrou a ela. Sua beleza. Não a da pele, do corpo, das pernas. Mas a beleza de ter sobrevivido. A beleza de ter resistido sem se apagar. A beleza de ter feito do armário um útero, e não uma cova. O cavalo parou ao lado dela, e então, olhou para cima. Uma estrela cadente cruzou o céu. Mas não caiu. Subiu. Como se, cansada de ser desejo, quisesse ser lembrança. Helena tocou o espelho, a imagem tremeu. E pela primeira vez, ela ouviu a si mesma. Eu não sou uma falha. O vento respondeu, com um assobio calmo. Com a brisa que limpa e consola. O cavalo se curvou novamente. Ela montou com mais firmeza. Agora, não era só uma fuga. Era um retorno. Mas não à casa dos pais. Não à mansão dos armários. Era um retorno a si, ao que ela poderia ser e ao que já era. E quando partiram, o mundo os acompanhou. Cada árvore se curvava. Cada pedra silenciava. Cada estrela piscava mais forte. Porque algo tinha despertado. E o fim, agora, era começo. O mundo já não era o mesmo, mas a casa ainda estava lá, não em frente, não ao lado, dentro dela. Helena cavalgava sob um céu que parecia nascer inteiro a cada passo do cavalo. Havia clareza, não luz, não sol, mas um tipo de clareza que mora só nos olhos de quem já perdeu tudo e, mesmo assim, continuou andando. O cavalo avançava em silêncio. E à frente, ao longe, depois de um campo coberto de espelhos quebrados, surgia a mansão. Mas não como antes. A casa estava ruindo. As colunas rachadas, os vitrais partidos, o portão escancarado. Não havia risos. Não havia música, só o som das vigas estalando, do vento entrando pelas frestas, como se soprasse luto. Era a mesma casa, mas não viva, nem poderosa. Era um retrato de si. O que restava depois do fim? O cavalo parou no jardim. Helena desceu. As muletas tocavam o chão como se o reconhecessem. Como se, depois de tanto tempo banidas daquele solo, voltassem com a dignidade de uma coroa. Ela não pediu permissão. Entrou. Por dentro, a mansão era um labirinto de memórias podres. As paredes sussurravam. Mas, já não assombravam. Cada cômodo atravessado parecia diminuir. O salão onde festas aconteciam agora era menor que uma cozinha. O corredor onde os pais a mandavam calar agora tinha ícone. E esse ícone dizia. Ela voltou, os quartos estavam vazios. Não havia empregados. Não havia convidados. A casa estava sozinha, como sempre esteve. Helena caminhou até a lavanderia. O armário estava lá, fechado, mas diferente. Estava menor. Menor do que ela lembrava. As portas, antes grandes como muros, agora eram do tamanho de uma cômoda. Ela se ajoelhou, tocou a madeira. Ainda havia ali o cheiro de sabão e mofo. O lugar onde dormiu tantas noites, com a respiração presa e os joelhos dobrados. Onde aprendeu a conter o choro. Mas agora, havia algo mais. Um fecho. E uma chave, pendurada ao lado, com uma etiqueta que dizia: Acheitar. Ela abriu. Lá dentro, vazio. Sem lençol, sem cobertor, sem fita, sem caixa. Apenas silêncio. E um pequeno espelho com lado ao fundo. Ela se olhou. Mas o que viu não foi o rosto cansado, nem o cabelo desalinhado. Viu a menina de antes. Pequena. Com medo. E a menina olhou de volta. Sem sorrir, sem fugir. Como se dissesse: Você me trouxe até aqui. Helena estendeu a mão. Tocou o reflexo. E nesse instante, o espelho trincou e não quebrou. Trincou como se rachasse por dentro, como se, enfim, libertasse algo que havia ficado preso ali, por tempo demais. Um som ecoou no andar de cima. Passos, pesados, descompassados. Ela sabia, era o pai. Mas não como antes. Ele desceu as escadas cambaleando, como se envelhecido por dentro. O rosto rígido agora era só pele frouxa. Os olhos, sem foco. Helena. A voz era de pedra molhada. Ela não respondeu, não se movo.
Ele a viu ajoelhada, diante do armário, e pela primeira vez, não desviou o olhar. Você voltou. Ela assentiu. Não por ele, por ela. A mãe apareceu no topo da escada, com o robe de seda e as unhas impecáveis, mas os olhos borrados. Como se o choro finalmente tivesse vencido a vaidade, ela viu a filha. E por um segundo, pareceu dar um passo. Mas recuou, como se não soubesse mais como tocar, lá, como se tivesse perdido o direito. Helena se levantou, olhou para os dois, olhou para o armário, e então, falou, com uma voz que ela mesma não reconhecia, firme, mas serena. Eu sou tudo o que vocês esconderam. O silêncio não respondeu. Mas a casa tremeu levemente. Como se tivesse ouvido, ela saiu andando. As muletas tocavam o chão com a força de um tambor. Cada passo era batida de liberdade. Lá fora, o cavalo branco a esperava, a lua começava a descer. O dia nascia devagar como um milagre que não precisava provar nada. Helena olhou uma última vez para a mansão. Não com ódio, não com pena. Com um tipo de compaixão que só tem aqueles que sobreviveram a monstros criados por amor distorcido. Ela montou. E quando o cavalo galopou pela última vez, a casa desmoronou atrás dela. Não com explosão, mas com cansaço. Como se estivesse exausta de mentir. Como se dissesse: agora posso descansar. A floresta se abriu, e do outro lado, um campo infinito. No centro dele, uma árvore solitária, mas não a mesma. Essa tinha flores e frutos. Helena desmontou e sentou-se na sombra. O cavalo se deitou ao seu lado, e ela fechou os olhos. Dentro do bolso, a caixinha de madeira pulsava, não com batidas, mas com lembranças. Ela a abriu, a escultura agora tinha mudado. A menina continuava, com as muletas, mas os braços estavam abertos, como se abraçassem o mundo. E nos pés, raízes pequenas começavam a crescer, firmes. Ela sorriu, e então, pela primeira vez, descansou, sem medo de ser esquecida, sem medo de ser vista, simplesmente inteira.